Olá pessoal, hoje irei falar um pouco sobre a região íntima feminina, não só a questão da cirurgia da ninfoplastia, irei falar sobre a cirurgia da lipoaspiração, da lipoenxertia nessa região, é uma forma de fazer uma harmonia na parte íntima feminina. Então, nós podemos perceber que muitos pacientes me procuram aqui na clínica, principalmente com essa deformidade. Muito comum seria a parte superior, que é a parte do pubis, muito conhecido por vocês como aquela região que vocês falam vulgarmente que é o capô de fusca, a parte que dá uma dificuldade quando vai colocar uma roupa para fazer academia, uma roupa mais justa, mais apertada, fica uma coisa muito proeminente nessa região. Então é muito comum eu fazer uma cirurgia que é a lipoaspiração. Eu realizo uma lipoaspiração nessa região para deixar isso um pouco mais ameno, para conseguir deixar ela mais proporcional nessa região. Então, o pubis, que seria uma região da região pubiana, que seria essa parte onde eu realizo para diminuir essa porção superior. Muitas vezes, essa gordura que eu realizo dali, que eu vou retirar, eu trabalho essa gordura e de uma forma ímpar, eu pego essa gordura, só a parte boa dela, e vou fazer uma injeção na região dos grandes lábios, muito comum, principalmente mulheres com mais idade, relatam de ter uma perda de volume nessa região, de sentir essa porção da região íntima, os grandes lábios um pouco enrugado, com essa perda de volumetria. Então a gente pega essa gordura e através de pequenos orifícios eu faço a injeção para dar mais volume, mais consistência nessa região das paredes dos grandes lábios. E a cirurgia mais realizada, além dessas duas, principalmente falando das três, da ninfoplastia, a lipoenxertia dos grandes lábios, a lipoaspiração do pubis, seria a ninfoplastia, que é quando eu realizo a retirada, o excedente da região dos pequenos lábios nessa porção. Não mexo na região do clítoris, principalmente vou mexer aqui, ó, na região dos pequenos lábios, para não confundir que não é, às vezes a paciente tem um aumento, a hipertrofia dos clítoris, não é essa a cirurgia não realizo, seria a ninfoplastia. Essa ninfoplastia, para uma ilustração, para ter melhor entendimento, é quando existe um aumento ou uma desproporção, uma assimetria dessa região do pequeno lábio. Então, nós iremos realizar esse procedimento. Eu tiro o excesso que está nessa porção. Muitas vezes, uma queixa muito comum das pacientes, sente um pouco de dificuldade na hora de fazer uma relação sexual, acaba sentindo dor na hora do introito, na penetração. As pacientes também acabam falando que na hora de fazer uma higiene íntima, acabam tendo essa dificuldade também. E muitas delas, o maior queixa principal seria a parte estética também, não só a parte funcional, como a parte estética da porção, que elas acabam preferindo uma coisa mais simétrica, mais harmoniosa com a parte íntima dela. Isso que é fundamental. Essa cirurgia ela é realizada com anestesia local, com a sedação, onde a paciente acabou o procedimento, logo em seguida, 1 a 2 horas depois, já libera para ir para casa. E alguns detalhes que eu tenho que explicar especificamente seria o pós-operatório, que é muito importante. Esses pontos que eu realizo para fazer a ninfoplastia não precisa estar retirando depois, o próprio organismo reabsorve esse ponto. Uma coisa que é fundamental é ficar 30 dias sem ter relação sexual, então isso aí eu falo com meus pacientes, tem que ter esse momento de 30 dias com seu companheiro, não pode ter relação. A questão do tipo de roupa que utiliza, eu peço para evitar a questão de usar uma roupa muito apertada, muito justa, principalmente calça jeans, então tem que evitar nesses primeiros 15, 20 dias, e sempre usando um absorvente, o Terfree, nessa região, porque fica um pouquinho saindo, um pouquinho de líquido, de edema, nessa porção no pós-operatório nesses primeiros 30 dias. A questão de fazer um esforço físico, como dirigir, subir uma escada, algo assim, eu falo que pode fazer isso no dia seguinte, nas suas atividades laborativas, sendo que com fazer um pouco mais de comedido, não fazer muito em excesso, tem que ter um pouco desse cuidado. E exercício físico eu peço só após 15 dias, inicia exercícios físicos leves, uma caminhada, coisa aos poucos, sem nada de esforço físico com muito tênue, já peço para depois de 30 dias. Para você que tem um problema, que tem essa coisa, tem essa vergonha com essa região, com a parte íntima, não fique com vergonha. E não se preocupe, muitas vezes é uma coisa que muitas de pessoas próximas a você, as minhas amigas, familiares, já fizeram, só que às vezes não falam. Então isso é algo muito comum, é uma cirurgia muito comum aqui na clínica, que a gente faz de forma constante aqui, só que não é uma coisa igual a mama, que uma faz, fala para outra. Então não se sinta reprimida. Se você tem esse problema, se você tem essa
tem uma vergonha da sua parte íntima, algo te incomoda na relação sexual, fazer sua higiene, ou então a região vai botar uma calça, pode entrar em contato com a gente, que eu estou à disposição, que não se sinta reprimida. Isso é muito comum hoje, quem tem esses problemas. Estou à disposição, se caso precisar.